Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Raiz e Mais Que Raiz no Instagram e no YouTube. E hoje, voltando aqui para vocês, para falar mais uma vez sobre o livro O Brasil na Era Espacial, do professor Raimundo Almeida Filho. Vamos continuar. No vídeo passado, nós vimos um panorama geral e aquele contraste doloroso entre o avanço global e os nossos primeiros passos no setor espacial. E hoje nós vamos mergulhar no tema 2, que é o sonho da tal autonomia no setor aeroespacial com o nascimento da MEC-B, a Missão Espacial Completa Brasileira. Será que temos boas notícias ou será que as coisas ainda estão um pouco complicadas? Gente, então vamos imaginar o cenário final nos anos 70. O mundo vivia a tensão da Guerra Fria, o Brasil, sob o governo do general Ernesto Geisel, buscava o que chamavam de Brasil Potência. Era uma época de grandes obras e de um desejo quase febril de autonomia tecnológica, e nesse clima de tudo ou nada que a nossa história de hoje começa. Mas não antes da gente entrar nos detalhes dessa trama, que parece um filme de espionagem. Já deixa aqui aquele seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que ama história e tecnologia. Isso ajuda demais o canal Mais Que Raios a continuar trazendo essas pesquisas para vocês e também você a conhecer um pouquinho mais sobre a história do seu país no contexto do setor espacial. Bom, é outubro de 1978, o céu de Brasília é cortado pelo Concorde, o avião supersônico que era o ápice da tecnologia da época. Nele chegava o tal presidente francês Valéry Giscard d'Estaing. E a França não queria apenas vender perfume ou carro, não. Eles queriam exportar tecnologia aeroespacial de ponta para o Brasil. A proposta era bastante sedutora. Um projeto conjunto entre o CNES da França e a nossa Cobai, que era a nossa agência espacial, para desenvolver 3 satélites e um foguete. Mas aqui, o primeiro nó da nossa história. O Brasil insistia em uma tecnologia com propelente sólido. Bom, se você lembrar na época, por que isso era um problema? Naquela época, foguetes a combustível líquido eram mais eficientes e baratos para satélites civis. O combustível sólido, no entanto, é o que você quer se estiver pensando em mísseis. Ele permite que o foguete fique pronto para disparar em segundos. A França percebeu isso na hora e fontes do Ministério da Defesa francês chegaram a questionar abertamente se o Brasil queria apenas um satélite, porque se ele quer apenas um satélite, por que ele está insistindo em tecnologia mais cara e menos apropriada? A sombra do uso militar pairava sobre as mesas de negociação. E mesmo com a desconfiança francesa, o Brasil decidiu seguir sozinho. E em 1979 criou-se uma narrativa de que o projeto nacional seria mais barato. Mas detalhe importante, o livro revela que as planilhas de custo nunca foram mostradas para provar isso. E assim nasceu a MEC-B, Missão Espacial Completa Brasileira, com 3 pilares ambiciosos, bem parecido com o que era o projeto francês. Desenvolver um foguete nacional VLS, porém a combustível sólido, criar 4 satélites, 2 de coleta de dado ambiental e 2 de sensoriamento remoto, SCDs e SSR, e 3, construir uma base de lançamento própria em território nacional, que viria a ser a base de Alcântara. Havia, sim, um ufanismo gigante no ar. O presidente da Cobai afirmava que o primeiro satélite teria 85% de tecnologia nacional. O diretor do INPE, na época, dizia que estávamos na trilha da autossuficiência e liderança, mas seres biônicos, o papel aceita tudo, né? O cronograma previa o primeiro lançamento para 1986, guarde essa data. E vocês acham que o Brasil estava certo em recusar a ajuda francesa para tentar fazer tudo sozinho? Comenta aqui embaixo, autonomia ou parceria? Quero saber a opinião de vocês. Bom, a MEC-B não era só um sonho, era um projeto de engenharia complexo. A divisão de tarefas era clara. O IAE, o Instituto de Atividades Espaciais, ficaria com o desenvolvimento do foguete. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com satélites e o segmento do solo, que são as estações de comando e rastreio, e o CTAA seria responsável pela construção da base de lançamento lá em Alcântara. Bom, os primeiros satélites seriam os SCDs, satélites de coleta de dados tecnologicamente muito simples. O SCD deveria ser lançado em junho de 1986, mas só foi para o espaço em 1993 e dos Estados Unidos, com 7 anos de atraso. Nessa época, houve uma grande discussão aqui, porque o INPE já tinha terminado de fazer o satélite, mas o CTA ainda não estava com o foguete pronto, né? E ele queria que o INPE esperasse para poder usar o VLS para ser lançado, mas o satélite estava pronto ali. Então, desvincular isso para poder já lançar era o mais interessante. Depois de muito impasse, muito embate,
e até mesmo de troca de direções aí na condução desses projetos, é que o INPE conseguiu autorização para poder fazer esse acordo e conseguir lançar esse satélite a partir de um foguete norte-americano. O SDD-2 estava previsto para dezembro de 1986 e ele só foi lançado em 1998, mas também dos Estados Unidos, né? Com 12 anos de atraso com relação àquelas datas previstas no início. Juntos, esses dois satélites custaram cerca de 30 milhões de dólares para serem construídos e uma quantia similar para serem colocados em órbita por foguetes estrangeiros. Eles operam ainda a cerca de, já está mais baixo, mas 750 quilômetros de altitude, com 25 graus de inclinação, coletando dados ambientais cruciais. Depois desse satélite, era previsto o satélite de sensoriamento remoto SSR, de tecnologia um pouco mais complexa, né? O SSR-1, ele no final não deu certo, tá? Várias fases foram iniciadas, mas não conseguiram desenvolver, e chegou uma hora que não fazia mais sentido manter o SSR. Eles até chegaram a fazer um modelo, um protótipo da câmera que ia ser utilizada no SSR, embarcar ela a ideia era colocar ela na Space Shuttle para fazer o teste, seria uma coisa extremamente inovadora, isso é citado no livro, por isso eu recomendo que vocês leiam o livro completo, porque aqui a gente acaba fazendo um resumo, não consegue colocar todas essas informações. Mas no final, ao longo do tempo, esse projeto simplesmente não teve mais viabilidade, eles não conseguiram de forma nenhuma terminar e concluir o SSR-1 e no final das contas, o projeto MACB acabou morrendo em 2015, né? Mas o Brasil continuou fazendo um satélite de sensoriamento remoto, então considera-se que o SSR-1 ele se transformou hoje no que a gente tem, que é o Amazônia 1, que foi previsto, né, na época SSR-1 para junho de 1988, mas o Amazônia 1 só viu o espaço mesmo em fevereiro de 2021 da Índia, mais de 3 décadas depois do previsto. E o SSR-2, como já tinha morrido a MACB, vamos dizer que não espera-se mais esse satélite, mas o Brasil continua aí investindo em fazer o tal do satélite de sensoriamento remoto e em breve, quem sabe, a gente vai ter mais notícias aí. Tá vindo aí o Amazônia 1B para ser o nosso segundo satélite de sensoriamento remoto desenvolvido totalmente do Brasil. Além desses, tivemos outros satélites perdidos em tentativas de lançamento do VLS-1, como o SASSI-1, que foi lançado da China, o SCD-2A, o SASSI-2 e o SATEC, que se perderam nas falhas do próprio foguete. A parceria com a China para o satélite Sibris, ela, embora tenha resultado em 6 satélites lançados, utilizou a tecnologia da década de 1980, evidenciando uma lacuna tecnológica persistente. Mas dessa parceria, por exemplo, saiu a ideia de usar a câmera WFI, que acabou sendo a câmera utilizada no satélite Amazônia 1. Então, de uma certa forma, o Brasil continuou envolvido no setor espacial a partir do projeto do Sibris, mas nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. Neste aqui a gente vai focar no que tem em contexto com a MACB. Para dar suporte a tudo isso, o Brasil investiu em infraestrutura. Isso aconteceu e foi muito bom. O Laboratório de Integração e Testes do LIT do INPE, por exemplo, é um legado importante que permite a montagem e o teste de satélites. E o Centro de Controle de Satélites também foi fundamental e ainda é. É claro, a base de lançamento de Alcântara no Maranhão, estrategicamente localizada, perto da linha do Equador, que prometia ser o diferencial competitivo para o lançamento, também foi importante. Mas vocês sabiam que, na verdade, o ponto mais importante na época estudado era no Amapá? Porém, por lobby político, ele acabou sendo feito mesmo lá no Maranhão. E então tem essa coisinha também que o livro cita, eu achei interessante colocar aqui para vocês, né? Bom, mas como veremos a história dela, da base de Alcântara, ela é cheia de altos e baixos, né? Você tá achando esse conteúdo muito intrigante, não é? Ele tá legal, não é? Então, não guarda só para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude mais que raios a espalhar conhecimento. O coração da autonomia seria o VLS, Veículo Lançador de Satélites, né? Porque assim, por mais que a gente tenha satélite, já temos aí, o Brasil tá aí com um monte de satélite, mas as pessoas não conseguem se sentir ainda dentro do espaço sem o veículo lançador de satélite, tá? Qual é a história do Brasil com relação aos satélites? O livro conta tudo, inclusive tem uma tabela lá mostrando todos os lançamentos, todos os foguetes que já foram desenvolvidos no Brasil e tudo que já aconteceu, inclusive na base de Alcântara e do CLBI, que é na Barreira do Inferno. Então eu convido vocês a comprar mesmo, gente, o livro. Vou deixar o link aqui para vocês. E tem lá toda a historinha, é até bom vocês terem um registro histórico. Mais para frente eu pretendo colocar algum material a mais, mas eu acho que vale a pena vocês comprarem o livro, porque o livro está muito bem descrito. E outro detalhe importante que eu queria deixar bem claro aqui a respeito do livro, que apesar de contar vários fatos históricos, ele é do ponto de vista do Raimundo, né? Então,
de uma certa forma, ele vai ter uma forma de fazer a transmissão desse conteúdo. Mas o que é legal no livro, que ele deu pra gente essa oportunidade, é porque ele fez a referência de vários locais. E com essas referências históricas, estão todas citadas no livro, mais de 500 referências históricas, com links para vídeos e reportagens e matérias que estão, né, historicamente registradas. Você vai poder ter um pouquinho mais de acesso ao conteúdo da forma apropriada, que é como embasamento. Bom, voltando lá então, o veículo lançador de satélite foi concebido com um foguete de 4 estágios com 7 propulsores, composto por 70 mil componentes diferentes e 8 mil metros de fiação em suas redes elétrica operacional, de segurança e telemetria. Mediam 19,4 metros de altura, o equivalente a um prédio de 7 andares, e pesava cerca de 50 toneladas quando abastecido, sendo 43 toneladas de propelente sólido. A ideia era que ele fosse capaz de colocar satélites com massa de até 350 quilos em órbita baixa. A órbita baixa vai até 2.000, no caso dele, até 1.000 quilômetros de altitude. Uma das maiores dificuldades tecnológicas foi o sistema de guiagem, que não podia ser adquirido no exterior devido ao bloqueio tecnológico imposto pelos países do G7, que viam o VLS como um potencial míssil. Qual foi a solução? Em 1995, a aquisição clandestina de 4 plataformas inerciais na Rússia, que chegaram ao Brasil como bagagem embarcada em uma missão secreta. O livro narra que um técnico do IAE trouxe essas peças como bagagem de mão, sem ser parado pela Receita. Essa compra coincidiu com as tratativas do CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, e a reportagem do The Washington Post insinuou que a moderação dos Estados Unidos em aplicar sanções à Rússia visava preservar interesses da empresa Raytheon na concorrência bilionária do CIVAM. Porque o que se deveria ser feito, né? Nesse caso, como o Brasil comprou uma coisa que estava sendo assim, que os países não queriam, então seria legal que o Brasil sofresse algum tipo de penalidade. Mas como tinha interesse dos Estados Unidos na compra, né, do Super Tucano, então tipo, os Estados Unidos falaram, vamos deixar passar essa. O VLS ele foi desenvolvido a partir do foguete Sonda 4, que teve seu teste de motor em 1982. E lançamentos como a Operação Parangaba, em 1984, foram celebrados com euforia e a presença do presidente João Figueiredo. O coronel diretor do IAE afirmava que no Brasil existem bolsões tecnológicos como o CTA, que nada ficam devendo aos centros mais evoluídos da ciência espacial no mundo. Mas nem tudo eram flores. O segundo lançamento do Sonda 4 na Operação São José dos Campos teve problemas de telemetria e a carga útil caiu longe do previsto. Já a terceira Operação Petrópolis, em 1987, foi anunciado como sucesso, mas a imprensa revelou que uma pane no segundo estágio destruiu o foguete. A aeronáutica chegou a insinuar que havia sabotadores alienígenas ou brasileiros servindo a interesses externos, querendo destruir o nosso programa. O quarto e último lançamento, que foi a Operação Rio de Janeiro, em 1989, foi feito em sigilo, testando componentes para o VLS. 2 tentativas de lançamento do VLS-1, ambas fracassadas, na de 1999, a ignição do segundo estágio não funcionou e o comando de destruição foi acionado. O porta-voz do presidente Fernando Henrique Cardoso minimizou, dizendo que em um projeto como esse é natural que haja revisões periódicas, como a NASA faz, né? Mas a maior tragédia mesmo aconteceu 3 dias antes da terceira tentativa. Um foguete explodiu na torre de lançamento em Alcântara, matando 21 técnicos do IAE, uma perda irreparável de vidas e de conhecimento. O comando da aeronáutica abandonou o projeto em 2015, alegando obsolescência tecnológica, ou seja, o foguete que demorou décadas para ser construído, ele a princípio já nasceu velho. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder os próximos vídeos do canal, inclusive a sequência dessa série. Mas agora, o roteiro ganha tons de suspense. Enquanto o VLS era desenvolvido, o Brasil também buscava dominar o ciclo atômico. O G7, que é o grupo das nações mais ricas, olhava para o MACB e via um cavalo de Troia, um programa espacial civil que escondia um programa de mísseis. E eles não estavam totalmente errados, não. Em 1983, o brigadeiro Valdir Vasconcelos chegou a dizer que o Brasil poderia fabricar inclusive a bomba atômica. E temos o famoso caso do Poço da Serra do Cachimbo, no Pará. Um poço de 320 metros de profundidade, revestido de aço, feito em segredo absolutamente para testes nucleares. E quando a imprensa descobriu, o governo negou tudo. O presidente José Sarney chegou a escrever de próprio punho que a notícia era fantástica e fantasiosa. Anos depois, ele admitiu que mentiu porque era um segredo de Estado.
E em 1990, o presidente Collor jogou pás de cal simbólica no poço para encerrar esse capítulo. Imagina o custo disso, cerca de 17 milhões de reais em valores de hoje, literalmente enterrados. Pois é, seres humanos, o que o tema 2 do livro nos ensina é que o sonho da autonomia esbarrou na falta de transparência, na mistura entre objetivos civis e militares e principalmente em equívocos gerenciais. Gastamos cerca de 7,3 bilhões de dólares em 40 anos para terminar, dependendo de lançadores estrangeiros, né? Como vocês sabem, esse desprendimento com relação ao veículo lançador e o satélite foi o que garantiu que o Brasil ainda continuasse tendo alguma coisa de programa espacial. Mas, ao mesmo tempo, o livro, e eu chamo a atenção de vocês de novo, para vocês entrarem e darem uma olhada no histórico de foguetes que o Brasil veio tentando desenvolver ao longo desse tempo. Tem ali um histórico interessante, então não estava totalmente parado, né? Mas não foi do jeito que a gente esperava, e os erros, eles aparecem evidentemente ao longo da história, quando contados assim, fica mais claro de ver, e dá uma tristeza no coração, né? A gente queria muito que a gente já tivesse aí nosso veículo lançador de satélites, né? O Brasil na era espacial é uma história de talentos individuais incríveis que foram muitas vezes vencidos pela burocracia e pela falta de uma política de Estado contínua, né? Mas no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre as parcerias e sobre como algumas outras coisas aconteceram e que fizeram com que este sonho espacial ainda permanecesse ativo aqui hoje. Não perca, porque a história fica ainda mais intensa. E se você chegou até aqui, você é um verdadeiro ser biônico. Não esquece de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, tudo que você puder. Vamos fazer essa história chegar a mais pessoas. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau!